Eu todos os dias estudo com jogadores que, se calhar, 5 horas depois vou estar a tentar fazer o meu melhor para lhes ganhar. E isso é ótimo, porque isso é uma lealdade, não é? Isso é uma lealdade desportiva. E é uma coisa que eu, sendo do desporto, sempre prezei muito e sempre gostei desses princípios. Acho que ter jogado basquetebol a vida toda, essencialmente o que me trouxe quando cheguei ao póquer foi uma característica que eu acho que é muito importante no póquer como na vida, que é lidar com a frustração, ser um atleta e ter que competir todos os dias ou todas as semanas, a não ser que seja o melhor do mundo, que é difícil, ensina-te a perder com frequência, ensina-te a lidar com a perda e a lidar com o que é que podes fazer da próxima vez para chegar com uma hipótese maior de ganhar. E isso é verdade no póquer como no basquete e como na vida. Então acho que é mesmo muito importante chegar já com esse calo, chegar já com essa resiliência mental para as coisas não correrem bem e na segunda-feira termos de estar lá outra vez e tentar com que as coisas corram melhor da próxima. Então acho que foi essencialmente isso. E ao mesmo tempo sou muito grato porque o póquer permitiu-me, foi uma coisa que apareceu na minha vida quase por acaso e que me permitiu transpor as minhas skills que vinham de ser basquetebolista para o póquer, por uma área que me podia realmente dar uma hipótese de vida e na parte financeira também, que o basquete se calhar não podia trazer. Então sou muito grato por ter tido uma plataforma tão fácil de transicionar. Acho que uma coisa que as pessoas não sabem sobre ser jogador profissional de póquer é essencialmente o caminho que demora até ser um jogador profissional de póquer com sucesso. E acho que o que o jogador de póquer essencialmente faz, acho que as pessoas veem que eles jogam torneios, que ganham prémios e não fazem ideia do que é o estudo, não fazem ideia do que é uma rotina de um jogador profissional de póquer, e também é isso um bocadinho que tentamos passar, a polarize para o pessoal em geral, porque é mesmo muito importante e é mesmo traz também um bocadinho prestígio e mais à profissão se as pessoas realmente souberem, não é? E traz interessados. Muitas vezes as pessoas, é um mundo completamente à parte, apesar de saberem jogar póquer ou de gostarem de póquer, não fazem ideia do que é o póquer, não é? Não fazem ideia do que é que nós estudamos, não fazem ideia como é que é o jogo por trás do jogo, e isso é uma coisa que o póquer tem muita dificuldade em transpor, porque nós podemos ver o melhor jogador do mundo a jogar, num torneio ao vivo, por exemplo, ver as cartas dele e ver, nós sabemos que ele tem 3 botões de decisão, call, fold, all-in, seja o que for, mas nós não fazemos ideia do que é que está por trás dessas decisões. E a mesma decisão do melhor jogador do mundo parece igual, se for um fold, à decisão do pior jogador do mundo. E então é mesmo muito importante começar a trazer cá para fora o que é que nós fazemos, o que é que nós estudamos, toda a competição que existe por dentro do póquer. Estão a fazer rir. Em relação ao que me diferencia ou que me ajuda no póquer, eu acho que uma capacidade que eu tenho, que se calhar não é uma capacidade inata, mas também tem a ver com ter feito desporto desde pequeno, é que eu consigo me desconectar rapidamente da emoção que uma mão ou que um evento me traz. Então acho que o diferencial essencialmente não é não ter sensações negativas. Elas existem, elas vão existir quando as coisas não correm como nós queremos, mas o mais importante é conseguir ter essas emoções ou ter essas frustrações e passar. Tipo, eu sei que por pior que a sessão me possa correr hoje, amanhã eu vou estar com uma vontade gigante e uma energia gigante quando começar a sessão e a querer ganhar outra vez. Então isso aconteceu sempre ao longo da minha carreira. Tive frustrações como todos, mas acho que passo muito rápido, salto muito rápido e desconecto-me muito rápido, e acho que esse tempo de reação é mesmo essencial, porque há muitos jogadores de póquer que, se as primeiras mãos da sessão correrem mal, aquelas mãos eles vão ficar a jogar aquelas mãos na cabeça o resto da sessão inteira e nunca vão conseguir verdadeiramente esquecer, e isso vai afetar todo o resto da performance. Pronto, eu acho que sou bom a não fazer isso, e então pronto, acho que é mesmo importante para um atleta conseguir ultrapassar muito rápido os pontos negativos para estar preparado para a próxima jogada. Em relação à minha aula do curso zero, curso que a Polarize recentemente disponibilizou, eu dei uma aula sobre variância e às vezes podem perguntar se é o ideal para os jogadores que jogam Everstake mais baixo ou mais caro, e eu acho mesmo que mesmo os jogadores que jogam Everstake muito alto vão aprender muito com aquela aula. Tenho a certeza que mesmo os jogadores que jogam os torneios mais caros do mundo podem não ter a melhor percepção do que é a variância no póquer, do que é influenciar a variância principalmente, porque não basta dizer que a variância é grande ou que existe muita variância no póquer, é preciso entender quais é que são os fatores que o fazem mudar, e para também termos mais controle sobre isso, não é? Saber como é que o nosso ROI influencia, como é que o nosso average field influencia, tudo isso são fatores muito importantes de perceber e também poder manipular um bocadinho, também em termos de gestão de make-up, etc. Então acho que é uma aula que pode ser útil para toda a gente, aprender um bocadinho sobre a variância no póquer e como é que ela muda de acordo com as nossas escolhas. Em relação ao póquer ter-me ajudado como jogador de basquete, também acho que se verificou. Acho que
hoje em dia, quando tenho um jogo de basquete importante, e depois já aconteceu, acho que em termos de análise o póquer ajudou muito porque consigo ver as coisas com um olhar mais racional. Antes se calhar ficava muito mais no sentimento, mais tempo no sentimento de frustração ou de emocional, de como é que as coisas correram, o que é que eu podia ter feito. Hoje em dia já vejo mais como, se eu tiver acesso ao conteúdo, principalmente, posso ir analisar, posso ir ver o que é que correu mal, posso conseguir de uma forma racional analisar todos os acontecimentos de um jogo, seja de futebol, seja de basquete. Pronto, no meu caso, principalmente no basquete, e tentar concretamente identificar em que áreas é que eu posso melhorar. E acho que antes, se calhar, eu não conseguia olhar para o basquete como uma coisa tão objetiva e tão concreta. Fizeram uma pergunta também que foi para comparar a emoção de um jogo de basquete, ou a pressão num momento decisivo de um jogo de basquete com uma mesa final no póquer. E eu acho que, apesar de terem parecenças, é muito diferente. Acho que a jogar basquete, essencialmente, como é um desporto mais de corrida de velocidade, de decidir em milésimos de segundo, o nosso corpo já quase faz isso por nós aprendemos a ler com toda a experiência que temos, com todos os momentos que tivemos, nós lemos os fatores em décimos de segundo e temos de decidir naquele momento, não temos tempo para estar a pensar sobre o que é que vamos fazer, tem de ser uma capacidade que já aprendemos e agora está a ser executada, não está a ser planeada. E no póquer, nem tanto, nós temos de analisar mais o que está a acontecer, temos algum tempo, apesar de não ser muito, temos tempo, temos de analisar combinações, probabilidades, as tendências do nosso adversário, então acho que acaba, e também temos de tentar lembrar-nos do que aprendemos, não é? Então acho que acaba por ser um momento mais pausado de decisão em relação ao basquete, ou outro desporto, seja futebol, basquete, que acabamos por ter de decidir muito por impulso, mas o impulso é um impulso que foi preparado, é um impulso que se baseia na nossa experiência. Então eu acho que se faltar um minuto e eu estiver dentro do campo ou faltarem 10 segundos para um jogo de basquete acabar, eu até posso ter uma estratégia, mas no momento eu vou decidir de acordo com o que a minha cabeça, a minha percepção do que estiver a acontecer a ler, enquanto no póquer eu vou poder pensar um bocadinho mais, vou tentar tomar uma decisão mais racional. Em relação a torneios que eu tenha jogado que me tenham marcado, eu acho que a Deep Run que eu fiz, a Final Table dos Scoops Main Event, pelo simbolismo, não se calhar pelo que pagava ou assim, mas pelo simbolismo acho que foi uma experiência muito boa. Basicamente sentir que nas principais séries, que até era se calhar uma coisa que eu tinha em falta, sentir que eu tinha uma deep run muito importante nas melhores séries do Poker Online. Pronto, isso aconteceu em maio, então fiquei bastante contente com isso. Em termos de Poker ao vivo, não tenho a certeza, acho que fazer uma deep run em Vegas talvez tenha sido dos pontos mais altos, e acho que é isso. Em relação ao torneio mais divertido que eu joguei, acho que, curiosamente, não foi online, foi um torneio ao vivo em Vegas e o que aconteceu nesse torneio foi que toda a gente da mesa, tirando eu, estava basicamente a beber e a brindar e a beber caipirinhas e coisas assim em Vegas e eu achei que foi mesmo super divertido para mim, porque não só pela parte financeira, como é óbvio, mas porque as pessoas estavam a divertir-se e é uma coisa que é muito fácil um jogador profissional de póquer esquecer-se, não é? São 10 horas por dia durante um desafio a jogar online sem ver ninguém. E ali estavam 9 pessoas reunidas numa mesa em Las Vegas a jogar póquer por diversão, essencialmente, e a não deixar que a parte toda da matemática e do dinheiro e da financeira do póquer atrapalhasse o facto de que se queriam divertir. Então foi uma experiência mesmo muito boa. Inclusive eu lembro-me que, como eu era o único que não bebia, eles diziam que eu era o vigilante, que eu tinha de garantir que todas as coisas corriam bem. E pronto, acho que foi mesmo muito divertido. Para quem está a começar a jogar póquer, o que eu diria seria tentarem não olhar, não entrar nessa área, não entrar no póquer por causa do dinheiro, por causa de verem quanto é que os melhores jogadores ganham ou nada desse género, porque acho que isso é uma estratégia de curto prazo e que nunca vai resultar. É mesmo muito raro alguém entrar no póquer porque quer ganhar mais dinheiro do que ganha noutra área e ter sucesso. Acho que tem de olhar para o póquer e ter a certeza que é uma área que vos traz sensações boas, acima de tudo, e que é saudável para vocês, que é uma coisa que vos permite potenciar as vossas skills, que acho que é mesmo muito importante, se adequar com a vossa mentalidade, se adequar com a vossa competitividade, acho que isso é mesmo muito importante. E, essencialmente, verem se vos traz mais sensações boas do que negativas, porque é mesmo muito fácil alguém querer o que os melhores jogadores de póquer têm, mas não está preparado para tudo o que demorou até lá chegar. Demora muita frustração, demora muitos dias de trabalho, demora muitas incertezas, muitas dúvidas, todo o estigma que existe ainda. Então acho que tem que querer mesmo muito, tem que gostar mesmo muito e tem de perceber se é o melhor para vocês. E isso não é, cada caso é um caso,
mas acho que é isso, é essencialmente não olhar apenas para a parte do dinheiro, porque essa é como qualquer outra área, ninguém olha para um jogo de futebol e diz que é ser o melhor jogador de futebol do mundo e vai começar a tentar ser o melhor jogador de futebol do mundo, não é? Porque tem uma noção muito maior do que é para fazer até chegar lá. Mas no póquer é mais difícil às vezes ver isso, porque basta abrir um torneio de póquer e ver quem se registrou pode ter ganho. Então acho que é tentarem se distanciar disso e perceberem como é que as coisas são feitas, tentarem ter o máximo de informação possível. As equipas de póquer hoje em dia já trazem mesmo muito isso. E se isso fizer sentido para vocês e se for o ideal, força. Acho que ainda, apesar de ser muito mais difícil ganhar muito dinheiro no póquer do que era há 10 anos atrás, ou a jornada até o topo demorar muito mais, essencialmente porque há muito mais informação, acho que para quem quer mesmo muito é sempre possível, por isso. Não sou eu que vos vou dizer para não jogarem póquer, mas acho que também tem que ser uma decisão muito racional e muito ponderada. Em relação à Áustria, que nós escolhemos para jogar estas séries, a conclusão que eu chego é que é um país muito bom para jogar póquer, conseguimos ter a maioria das condições que precisamos, que um jogador de póquer precisa nas séries é ter tranquilidade, ter conforto, de ter espaços natureza, espaços livres para poder fazer também, aproveitar bem as folgas, aproveitar o tempo livre, não estar rodeado de caos, e aqui é o sítio ideal, temos as montanhas, temos o ar livre, então foi uma experiência que eu voltava a repetir com certeza, acho que é um sítio bastante tranquilo, conseguimos ter tudo o que precisamos para conseguir focar-nos no nosso trabalho, por isso acho que foi o ideal. Em relação a este mês de séries, acho que foi ok, não foi o melhor mês de séries que eu já tive, mas acho que performei mais ou menos muito perto da minha melhor capacidade, que é tudo o que eu posso pedir. Acho que estava a ir bastante bem, os últimos dias não corresponderam às expectativas, mas isso é a vida de um jogador de póquer, não é? É ter torneios e oportunidades e nem sempre conseguir concretizá-los, mas acho que fiquei bastante satisfeito com o meu mês. Tive alguns resultados grandes, tive performances que me deixam bastante orgulhoso. Ainda não ganhei um double cup, pronto, fez 2 terceiros e 2 segundos, salvo erro. Fica para a próxima. Pronto, é isso, acho que gostei bastante da minha prestação. Em relação a este grupo que veio jogar as séries para a Áustria, eu gostei mesmo muito da experiência. Acho que teve muitas pessoas novas, que se calhar não era uma coisa tão frequente nas últimas séries, mas desta vez fizemos questão de trazer algumas pessoas novas. É sempre bom ter sangue novo, é sempre bom ver o gosto das pessoas, dos jogadores de póquer que têm menos experiência e estão a aprender, porque a janela de aprendizagem e a oportunidade de aprendizagem é mesmo muito grande, não é? E a margem de aprendizagem é muito grande, então é sempre bom passar um bocadinho da experiência, é sempre bom ter pessoas novas. Acho que a regra geral foi toda a gente super tranquila, correu tudo super bem. E não é fácil, às vezes, teres 15 pessoas, 15 jogadores de póquer que passam o ano todo sozinhos, de repente estão juntos num sítio e têm que fazer desporto todos os dias juntos, têm que estudar, têm que comer todos os dias juntos, têm que jogar e lidar com as suas próprias carreiras. E acho que é muito bom conseguir ter isso e ter sucesso a fazer isso. Acho que a Polarize conseguiu e o grupo foi mesmo muito bom. Pronto, temos agora aqui uma pergunta que foi feita no Instagram da Polarize e acho que é uma pergunta que se calhar muita gente podia ter feito, que principalmente quem segue a Polarize, por isso, pronto, o Luís perguntou, diz que começou a jogar do zero com 24 anos, no primeiro meio ano perdeu dinheiro como toda a gente, agora está com 26 anos e está 10 capas up e quer saber se é tarde para viver de póquer ou se ainda vai a tempo, e sabe que para jogar nos iStakes é muito difícil, mas se tiver um ABI de 40 e tiver um ROI de 30%, se é possível chegar lá com estudo e volume. Eu diria que é perfeitamente possível, mesmo a idade não me parece de todo ser uma idade muito avançada. Acho que o que não faltam são casos de pessoas que começaram a jogar nessas idades e que tiveram sucesso. Agora, claro, cada caso é um caso, depois também há que avaliar as necessidades fora, as responsabilidades, etc. Mas tem todas as condições para conseguir. E nem toda a gente precisa de entrar no póquer para ser o melhor jogador do mundo de póquer, não é? Tipo, é como outro desporto qualquer. Há muitas pessoas que vivem do póquer e não têm que ter nem toda a gente tem a mesma ambição. Há pessoas que querem viver do póquer e isso é uma ambição suficiente para elas e é perfeitamente possível, especialmente se tiveres um círculo muito forte de pessoas que te ajudam e que seguem e que te dizem o caminho. Uma das coisas que eu acho que hoje em dia é muito boa no póquer é que já tens o caminho, não é? Tipo, traçado, já é muito fácil encontrar as pessoas que já fizeram o que tu queres fazer e que te podem ajudar a dizer o que é que tens de fazer para isso e que podem até proporcionar um grupo, como a Polarize, para tu chegares lá. Então, há muito menos incerteza. Quando eu comecei a jogar, há 10 ou 11 anos, eu não sabia se ia dar, ninguém sabia. Havia 3 jogadores de póquer
abrias a internet, um jogador de póquer profissional português havia 2 ou 3, tipo, e ninguém sabia quanto é que eles ganhavam ou não ganhavam, nem havia escolas, então, e acabámos por conseguir de uma forma ou de outra, então hoje em dia é muito mais fácil, o caminho está traçado, mas pronto, com isso também faz com que haja muito mais gente a entrar, então, para se diferenciarem, tem que meter mais trabalho, mas é perfeitamente possível, acho que sim. Em relação ao que eu aprendi com o póquer, eu acho que eu tenho que dizer que num único jogo conseguimos ter coisas tão positivas e coisas tão negativas, e a percepção de se meter aqui 10 pessoas que jogam póquer, a percepção das 10 pessoas é completamente diferente em relação ao jogo do póquer. Isso é muito fascinante, isso também acho que é uma plataforma incrível para transpor conhecimentos para a vida e para ganhar skills para a vida, que é aprender a lidar com todas essas coisas e aprender a perceber o que é que controlamos e o que é que não controlamos, e a perceber, focar essencialmente no que controlamos e a entender as coisas que não controlamos em vez de serem como frustrações ou como coisas que não temos controle, mas tentar tocar em tudo o que controlamos e usar isso de uma forma racional para no dia a seguir sermos um bocadinho melhores. E acho que isso é essencial na vida, lidar com todas as adversidades, lidar de uma forma positiva, aprender a lidar com isso, e ao mesmo tempo também foi perceber que um desporto e um jogo tão individual consegue ser uma coisa coletiva e consegue ter uma parte tão coletiva e conhecer tantas pessoas, perceber que podes aprender com os teus adversários, que aprendes todos os dias com os teus adversários. Eu todos os dias estudo com jogadores que se calhar 5 horas depois vou estar a tentar fazer o meu melhor para lhes ganhar, e isso é ótimo, porque isso é uma lealdade, não é? Isso é uma lealdade desportiva, e é uma coisa que eu, sendo do desporto, sempre prezei muito e sempre gostei desses princípios, que é eu vou fazer o melhor para te ajudar, apesar de depois eu vou estar a tentar o meu melhor para te ganhar, porque é isso que tu mereces, e é isso é respeito, não é? Pelo nosso adversário. Então acho que o póquer traz isso tudo e ensina-nos muitas skills muito importantes para a nossa vida. Outra coisa é que acho que é um desporto que por natureza é muito solitário, e então é mesmo muito, muito importante nós procurarmos ajuda das várias áreas que tivemos para receber ajuda, porque se nós nos deixarmos ser só jogadores de póquer, é um desporto muito solitário, então vamos passar muitos anos sozinhos a jogar 8 horas por dia e nunca vamos ter outras experiências, nunca vamos perceber como é que é para as outras pessoas, então é mesmo muito importante procurar grupos, procurar equipas, procurar pessoas que estejam a seguir o mesmo caminho que nós e não nos deixar levar por esse caminho solitário, que é mesmo muito fácil. Em relação ao que resta do ano, agora é sempre uma altura pós-séries, que agora são 7 ou 8 meses até às próximas séries, é sempre uma altura para análise, uma altura para analisar tudo o que correu mal. Felizmente no póquer, como se calhar em qualquer outro desporto, mas no póquer fundamentalmente temos acesso a tudo o que nós fizemos, então isso é conteúdo que vai servir de evolução, vai servir para aprender, vai servir para chegar às próximas séries com melhorias feitas e com ajustes. Então isso é uma parte que deixa sempre entusiasmado, porque pronto, é uma altura ótima para aprender, e vai ser um bocado isso, vai ser um bocado voltar a rever o meu jogo, voltar a estudar, voltar a uma rotina mais equilibrada. As séries acabam sempre fugindo um bocadinho à rotina, especialmente estando num grupo e tendo tantas atividades que não são tão do nosso dia-a-dia. Pronto, então agora vai ser um momento de pausa, um momento de reflexão, um momento de planear os próximos meses, ver quais é que são as áreas que é preciso investir, os pontos fracos, também saber os pontos fortes, e pronto, vai ser uma boa altura agora.